Eu tive uma doença muito grave quando eu era pequena. Na época, mesmo meus pais vendendo casa, apartamento, vendendo carro, não daria para pagar o tratamento porque não tinha aqui no Brasil. Um vizinho falou assim, olha, eu sei uma solução. Eu conheço um Deus que pode curar. É só Ele que pode curar. Meu nome é Fabiana Renovato. Eu vejo assim como uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que realmente não desiste. Porque para quem não sabe, desde pequena, como se fala, eu venho com uma superação. Eu tive uma doença muito grave quando eu era pequena. Eu tive uma doença que chamava-se Maximioto, quase ninguém conhece. É uma doença que cresce a cabeça e a pessoa fica magra, raquítica. Na época, mesmo meus pais vendendo casa, apartamento, vendendo carro, não daria para pagar o tratamento porque não tinha aqui no Brasil. Só tinha realmente nos Estados Unidos. E aí, um vizinho falou assim, olha, eu sei uma solução para esse seu problema, falou para minha mãe. Minha mãe era católica na época, e aí o meu vizinho era pastor, e ele pegou e falou assim, pastor Eugênio, que hoje, né, não está mais conosco, e eu conheço um Deus que pode curar. É só Ele que pode curar. E aí minha mãe já estava desiludida, porque já fazia 6 meses que eu estava desenganada pelos médicos. Tinha que colocar uma válvula atrás da cabeça para poder eu voltar a comer, porque eu não comia, eu não bebia, eu não andava. Tanto é que eu não tenho foto da minha infância. Então, assim, é até meio difícil falar. Daí minha mãe conta sempre essa história e eu sempre me emociono porque é uma coisa assim muito forte mesmo, que realmente impacta a minha vida, entendeu? E eu sei que eu vim para esse mundo por um propósito. E aí nesse dia, meus tios, minhas tias foram tudo em casa, se juntaram para receber aquele pastor. E aí esse pastor falou assim, se você crê, Deus pode curar, mas todos aqui têm que aceitar Jesus para realmente a cura ser eficaz. E aí, naquele momento, toda a minha família, então, meus tios, minhas tias, minha avó, todos sem exceção. Todos sem exceção. Eu falo assim, todos, eu falo que minha mãe tem 7 irmãos. Todos sem exceção aceitaram Jesus. 3 dias depois que o pastor fez essa oração, eu voltei a comer, eu voltei a andar, eu voltei a falar, sem nenhum tipo de tratamento. Então, eu já venho com um legado, porque realmente eu vivia mais no hospital tomando soro do que em casa, e quando foi exatamente com esse tratamento. E aí hoje, né, eu sei que tem esse tratamento, né, nos Estados Unidos, veio com muita potência aqui pro Brasil, tal. É uma doença rara, raríssima, entendeu? Mas eu vejo eu como uma superação desde pequena, realmente com um propósito. Então eu vim num propósito de realmente abençoar toda a minha família. Mesmo eu estando com essa doença, eu vim com o propósito de abençoar. Então hoje, para quem não conhece a minha história, essa é a minha história. Entendeu? Uma Fabiana que veio, né, de um berço realmente de pessoas que realmente são, né, luta, que vai atrás, mas por trás de tudo isso, tive essa doença onde meus pais superaram tudo isso em relação, né, a vir para a igreja. Então, a minha crença e tudo que eu carrego, que as pessoas às vezes, né, não entendem, não compreendem, às vezes não sabem, vem dessa história. E de lá para cá, realmente, eu não larguei mais Jesus. E para quem não sabe, tem outra história, que na realidade eu comecei muito nova, com uns 9 anos de idade, mais ou menos, a empreender. Então, não vem da Fabi Calçados, vem de lá do berço, onde minha avó vendia camiseta, vendia em São Mateus, aqui perto, em São Mateus, vendia na banquinha. E eu queria muito vender, eu e meu irmão queria muito vender, era eu e meu irmão, Wagner. Aí nós falamos assim, vó, nós não podemos colocar aqui um plástico aqui do lado de você, coloca umas meias, alguma coisa, a gente precisa vender. E dali nós começamos a vender. Não era nem banquinha, era como se fala, no plástico mesmo. Colocamos as meias, camiseta no chão. E aí daí começou a crescer, daí colocamos a banquinha. E aí a banquinha ficava ali perto das Casas Bahia, bem no comecinho ali. Daí nós ficamos ali por muitos anos. Aí foi quando meu pai falou assim, não, vamos montar uma loja no quintal da nossa casa. Aí meu pai construiu, com o dinheiro que ele saiu de uma empresa, aí ele construiu, daí começou o nosso legado.
Aí fomos trabalhar na loja do meu pai, aí meu pai montou outra loja, porque nós somos em 4 irmãos, aí 2 ficavam numa loja, 2 ficavam na outra, e assim foi indo. Fabi Calçados surgiu de uma conversa, num bate-papo, de um cliente que queria empreender e não sabia como. Tudo que eu faço, as pessoas vê a Fabi, né, tipo, né, toda maquiada, toda linda, toda chique, andando, sapato, bolsa. Mas a Fabi tem um lado espiritual. E aí eu fui buscar a palavra. Quando a gente se posiciona, seja diante de Deus, seja diante dos homens, seja diante de qualquer situação, as coisas acontecem. O problema que falta muito nas pessoas é um posicionamento. E aí o pastor pegou e falou assim, olha, você que entrou aqui, você pediu um sinal de Deus e eu vou te dar esse sinal. Até sexta-feira, um ímpio vai te abençoar. Não é gente da igreja, não. É um ímpio vai te abençoar. Até sexta-feira, vou te colocar você em um novo lugar e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Então, o que você quiser fazer, esteja nessa palavra. Apocalipse 2:9. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Então, entre por esta porta. Daí, tipo assim, não tinha como eu ter dúvida. Não tinha como ter dúvida. Mas eu falei assim, ai meu Deus, mas eu não quero ser sócio de ninguém, né? E aí ele, tipo assim, isso era na terça, na quarta normal, quinta normal. Quando foi na sexta-feira, ele chegou na minha loja, ele falou assim, ó, eu preciso te entregar um negócio. Ele falou assim, olha, eu não tenho como ir atrás das coisas, eu não tenho como fazer as coisas, mas eu tenho dinheiro. Então, toma aqui. Ele me entregou uma mala de R$100 mil na minha mão. E isso há 16 anos atrás. Ele entregou na minha mão e falou, monta a loja, depois a gente conversa. Então, Deus faz esses tipos de coisa e daí não tem como você voltar atrás e não tem como você não adorar ao Deus da nossa vida, porque, tipo assim, é muito profundo o que acontece na sua vida. É muito profundo. Então, foi uma coisa assim, são coisas que marcaram a minha vida, que foi o nascimento da Fabi Calçados, né? Que hoje a gente quer vir... A loja nasceu como testemunho. Com testemunho. Então, eu creio que, tipo assim, a expansão dela, né, pra vir pro ABC, pra outros lugares também, é um propósito de Deus. Você tem que passe pelo processo. Porque lá na frente a vitória é certa, se você realmente compreender e entender qual o propósito que Deus tem em tudo isso. O propósito que Deus tem em tudo isso é hoje, eu estou fazendo os encontros de casais, onde eu faço, não é ligada a igreja nenhuma, é dentro do meu lar, né? Então é dentro do condomínio, aonde nós não falamos de Deus. Mas não tem como não falar de Deus falando de família, certo? Mas só que é muito interessante, porque assim, vai gente desde Umbanda, Candomblé, desde espírita. O principal ali é falar de casar. Exatamente. Então tem muita gente que tem tabu com a igreja. Então eu falo assim, então tá bom, já que você não quer ir na igreja, vem aqui comigo, vem nesse bate-papo informal. E Deus tem usado eu e meu esposo para restaurar muitos casais, muitos casamentos que estavam tipo assim, estagnado, casamentos que estavam realmente à deriva, que Deus, pela sua misericórdia, transformou, mudou através do nosso testemunho. Então, é disso que a gente se fala, não é só sobre você estar, ou só você estar no Instagram, ou você fazer parte dos grupos, não. É você fazer a diferença na vida das pessoas.